Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2974, pregado na noite de quinta-feira, 23 de abril de 1863, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, verso 9. Que nenhum cristão imagine que ele jamais estará imune a problemas enquanto permanecer no corpo. Se você for favorecido com visões e revelações do Senhor, levado ao terceiro céu, admitido no paraíso e privilegiado em ouvir coisas que não são permitidas a um homem dizer, não conclua que escapou da vara. Ao invés disso, espere que tal grande privilégio exigirá aflições pesadas para equilibrá-lo. Se Deus lhe deu a grande vela e o vento próspero, Ele também lhe dará o lastro pesado para manter o seu casco fundo no rio. Não espere, caros irmãos, que porque você foi fortalecido na fé, você será, portanto, libertado do fardo da carne, nem porque você pode ter sido o meio de fortalecer outros, que, portanto, o problema será leve para você. Até mesmo em seu navio as águas profundas podem entrar. Não pense que ele é tão estanque que as ondas só irão bater nele. Você pode ser chamado a sentir o peso. Sua fé pode estar quase abalada e sua alma pode ter que clamar das profundezas por causa da escassa força que você possui. O Senhor tem maneiras de disciplinar seus filhos de forma a fazê-los sentir. Pensamos, alguns de nós, depois de termos sofrido uma certa quantidade de problemas, que fomos tão acostumados a isso que não seremos mais movidos como costumávamos a ser. O apóstolo Paulo foi açoitado com varas, lançado ao mar em naufrágios. Sim, ele sofreu fome e sede e nudez, até que sentiu que se algum homem tinha um direito de se gloriar na carne, ele tinha. Ainda assim, mesmo ele descobriu que o Senhor tinha um jeito de chegar ao seu coração e fazê-lo doer. Ele tinha espinhos na carne, mensageiros de Satanás que o castigavam muito eficazmente. Nós também devemos ter provações de um tipo que virão diretamente até nós e nos tocarão em nossos ossos e em nossa carne. Nem pensemos, queridos amigos, que mesmo o privilégio do trono da misericórdia nos protegerá da vara. Quando castigados, corremos para a oração, mas não escaparemos, portanto, da disciplina. Paulo, um apóstolo, ora, ele que certamente deve ter entendido a oração eficaz de um justo, suplica ao Senhor 3 vezes, mas o espinho na carne não foi amortecido, muito menos removido. Ele ainda teve que sofrer como antes. Quantas vezes pensamos que podemos usar o trono da misericórdia para nossas próprias concupiscências? A oração não é algo sagrado demais para usarmos de forma egoísta? Quando Deus nos dá a chave do seu celeiro e nos manda pegar o que quisermos, vamos usar até mesmo uma única promessa de sua palavra apenas para satisfazer nossos próprios desejos e nos permitir escapar de suportar a dureza como bons soldados de Jesus Cristo? Se assim usarmos mal a oração, podemos ser desculpados por isso, mas não seremos aceitos nela. Mesmo Paulo não é atendido quando pede alívio para a carne. Ele não recebe libertação dos problemas, ele recebe algo melhor, no entanto. Pois o Senhor lhe diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, amados, devemos contar com as adversidades que certamente nos sobrevirão. No mundo tereis aflições. Este é um dos divinos haverá e será. O Senhor castigará aqueles a quem Ele ama, e seus filhos sofrerão isso com certeza. É tão certo quanto qualquer outra coisa no mundo. Tereis aflições. Para aqueles que provaram a verdade dessa declaração, o texto será particularmente doce.
Há certas grandes preocupações do espírito para as quais a graça é o único bálsamo. O Senhor não diz: minha providência te protegerá. Nada disso. A graça é o remédio nesse caso. E eu entendo que foi porque o apóstolo estava sofrendo no âmago e centro do seu ser. Há muitas provações cuja tristeza pode ser completamente aliviada por providências ordinárias. Mas aquelas que vêm e ferem um homem até a medula exigem a graça como seu único bálsamo eficaz. A experiência passada da graça não serve de nada em tal caso. É a graça presente que é prometida no texto, e é a graça presente que é requerida. Quando às vezes fomos abatidos e caminhamos nas trevas e não vimos luz alguma, lembramos nossa canção na noite, e nosso espírito fez busca diligente. Mas aquela mesma canção se transformou em uivo na lembrança, e tudo o que pensávamos, que sentíamos e pensávamos que sabíamos, desapareceu diante de nossos olhos. Não sei como foi com você, mas houve um momento comigo em que não pude dar valor à minha experiência passada. O diabo disse que tudo era uma ilusão, minha fé, mera presunção, minha esperança, mera excitação, e todas as minhas alegrias eram apenas a efusão de espíritos animais, que seria apenas o homem natural funcionando. Haverá um momento em que ele lhe ordenará olhar para trás e todo o caminho parecerá como o vale da sombra da morte. Você não pode ver um sinal de esperança nele. E você folheia os livros da experiência e os lê e pensa: bem, meu lugar não é o lugar dos filhos de Deus. E minhas pegadas não parecem de forma alguma com as pegadas do rebanho. Digo-lhe, se você já fez negócios em águas profundas, descobriu que âncoras em casa não servem de nada em uma tempestade, e que a âncora que se segurou tão bem há um ano, se deixada em casa na costa, não lhe serve de nada agora na tempestade. É a graça presente, nada além da graça presente, que fará agora. Você comeu todas as carnes frias e tirou do armário toda a crosta mofada que pôde encontrar. E agora a sua alma está reduzida ao mínimo e desfalece dentro de você. E agora você deve clamar ao seu Deus em sua aflição e obter a graça presente neste seu momento de necessidade. E se a experiência passada não serve para nada, muito menos o sucesso passado. Alguém poderia ter tocado no ombro do apóstolo e dito: Paulo, 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 o quê? Você deve sentir os golpes de Satanás? Você não estabeleceu a igreja em Corinto e plantou igrejas por toda a Ásia Menor? Quem serviu a seu Deus tão fielmente como você? Você não esteve em muitas jornadas, frequentemente em perigos nas águas, em perigos de ladrões, em perigos pela espada, em vigílias e jejuns? Você não teve o cuidado de todas as igrejas? Seu mestre não o distinguiu muito e não o fez ficar atrás nem um pouco dos próprios chefes dos apóstolos? Que multidões de espíritos estão agora diante do trono, que nasceram sob Deus através do seu ministério, e que milhares ainda estão no caminho, que o chamam de pai espiritual e para quem você tem sido como uma mãe que amamenta na fé. Se você tivesse dito isso ao apóstolo, ele teria respondido: sim, às vezes isso poderia ter me consolado. Se fosse uma questão do meu apostolado, isso teria sido satisfatório. Se o ponto em questão fosse se meu ministério foi reconhecido por Deus, isso teria sido decisivo. Mas estou tocado em outro lugar agora, e o ferimento é tão profundo, minha ferida é dolorosa, e meu coração está tão extremamente pesado que nenhum pensamento bondoso dos outros e nenhum devaneio agradável dos meus próprios traz o mínimo alívio. Ó Senhor, estou oprimido, toma conta de mim. O Senhor sabia como socorrê-lo e por isso lhe deu aquela graciosa garantia: a minha graça te basta. Penso que é bom, queridos amigos, lembrar da bondade passada do Senhor, mas não devemos viver disso. Devemos ir e obter novos suprimentos do céu. O maná antigo, até hoje, embora tenha vindo do céu, sempre criará vermes e cheirará mal, se for mantido. Não há alteração nele desde os dias de Moisés, é o mesmo neste momento.
Você deve comer o maná à medida que o recebe e ir constantemente em busca de mais. Mas o antigo maná será de muito pouca utilidade para você. É apenas nos dias de sábado, quando sua alma está perfeitamente em repouso e quietude. São apenas nessas doces épocas de descanso que a alma às vezes desfruta, que a lembrança do passado se torna mais doce. Você deve ter dispensações diárias de maná presente do trono de Deus. Em um caso como este, ao qual o apóstolo foi levado, sentimos que o fato de seu alto cargo e realizações eminentes de graça não teriam sido uma consideração suficiente. Paulo, quem poderia igualá-lo? Tão profundo em conhecimento e tão ardente em zelo. Você parece ter um espírito de serafim, tão poderoso em palavra e, no entanto, tão humilde em sua própria estima. Você é certamente um príncipe em Israel. Paulo não era um dos jovens, muito menos um dos bebês em graça. Ele diz: não há muitos pais, embora certamente ele próprio fosse digno de ser chamado de patriarca. No entanto, esse fato não o confortaria. Irmãos, vocês podem chegar a apuros tão difíceis que o crescimento em graça e o florescimento de suas virtudes não fornecerão nem mesmo uma gota de conforto a vocês. Vocês terão que ir à fonte eterna para beber, pois até mesmo essas cisternas de mármore terão sido quebradas e não reterão água alguma. Observe mais, irmãos, que o Senhor não diz: o consolo dos seus irmãos será suficiente para você. Como é doce ser consolado por nossos irmãos cristãos. Que aqueles que quiserem caminhem na solidão. Dê-me doce comunhão, pois contar o próprio sofrimento a um verdadeiro irmão em Cristo muitas vezes é aliviar o peso, como se metade dele fosse removida. Às vezes é ser totalmente aliviado, pois as palavras de alguns homens sábios em nosso Israel são de fato como um bálsamo que traz cura rápida à ferida. Mas há feridas com as quais o estranho não se intromete, até mesmo o amigo mais querido não pode tocar. Há certas grandes preocupações do espírito e inquietações da alma que zombam da ação humana. Às vezes, conversei com alguns membros da igreja e nunca senti tanto a pequenez do meu próprio poder quanto quando tentei confortá-los e falhei. Eu pensei que era porque eu era como uma criança em experiência e não podia falar com eles como um pai em Israel poderia ter feito, cujos anos poderiam lhe ter dado mais sabedoria. Mas descobri que até mesmo os pais falharam e que os anos nem sempre foram suficientes para dar conhecimento suficiente para confortar a consciência perturbada ou para remover o fardo dos ombros feridos. Não, há casos que zombam do mais profundo conselheiro e devem ser levados diretamente ao grande médico, pois a única coisa que sobreviverá ao propósito é a graça presente de um Deus todo suficiente. Eu poderia prolongar este catálogo, mas vocês que conhecem experimentalmente a verdade saberão pela própria experiência que existem provações e existem pontos na aflição onde nada pode consolar além do derramamento imediato e da recepção da graça de Deus. E agora, amados, em segundo lugar, deixe-me dizer que a graça suficiente é um bálsamo seguro, que mesmo para o transtorno mais agudo, a doença mais crônica, a graça é suficiente. Porque vocês não percebem que ela apenas atende ao medo que a provação desperta? Qual é o medo do cristão quando ele é espancado, provado e afligido? Eu o conheço em seus sentidos sóbrios. Ele tem medo do pecado. Ouçam-no. Tenho medo de ficar pobre, diz ele. Não porque eu despreze a pobreza, mas tenho medo de minha fé para que eu não murmure contra Deus. Não tenho medo do sofrimento, diz ele. Se Deus o enviar para mim, estou disposto a recebê-lo. Mas tenho medo da minha fé para que as dores não sejam tão severas e eu duvide do meu Deus. Não, diz ele, não tenho medo de calúnia ou perseguição. Aprendi a me alegrar com isso, pois assim me torno membro da bela comunhão dos mártires. Mas tenho medo de negar meu Senhor, ou me envergonhar dele, ou me tornar um apóstata, afinal. Ao olhar para as tentações do mundo, as sugestões de Satanás e as corrupções da carne que ainda me assaltarão,
Não tenho medo de que venham, se eu puder apenas ter a garantia de que não me farão pecar, pois a única ferida real que o cristão recebe é quando ele peca. Os sofrimentos são apenas cicatrizes, feridas na carne. Os pecados são as feridas reais. Nunca somos pisoteados por Satanás, por mais baixo que nossos espíritos possam afundar. É apenas quando cedemos e queremos capitular em puro terror e começamos a ter medo que Satanás é realmente vitorioso. A batalha do pecado é a batalha na qual Satanás ganha a vitória, mas o sofrimento e a vergonha e a angústia e o perigo e a nudez e a espada não são triunfos para Satanás, pois em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vocês veem então, irmãos, que a graça enfrenta o perigo porque lida com o pecado. Vocês têm medo de que sua paciência se esgote, então o Senhor diz: minha graça operará em sua paciência e te fará suportar. Vocês acham que sua fé falhará, então o Senhor diz: minha graça te deu tua fé, e minha graça, como óleo aplicado secretamente ao fogo por aquele que está atrás do muro, manterá tua fé queimando enquanto o diabo derrama suas enchentes para apagá-la. Foi minha graça que primeiro te ensinou a amar meu grande nome. Então, quando perseguido, minha graça te fará me amar mais. Eu te mantive afastado da apostasia até agora, e deixe vir o que vier. Minha graça, pela qual garanti tua perseverança final, será suficiente para ti, e tu sairás de todas as tuas provações e aflições como prata saída do forno, não contaminada, mas limpa e purificada pelas chamas. Vocês veem então, irmãos, que essa garantia realmente toca o medo que o cristão pode ter sempre diante dos olhos. Não, ela não apenas toca o medo, mas realmente toca todo o perigo real. É como se o Senhor dissesse a um dos seus servos que estava sozinho, enquanto milhares de seus inimigos atiravam flechas nele: eles atirarão em ti, mas eu te cobri com a armadura da cabeça aos pés. Ou é como se você e eu tremêssemos diante da ideia de atravessar o mar profundo e o Senhor dissesse: o mar é profundo e tu deves atravessá-lo, mas estarei contigo e tu passarás por ele com os pés secos. Ou é como se ele dissesse: o fogo é quente e tu deves caminhar pelo meio dele. Aqueles carvões incandescentes teus pés devem conhecer, mas eu te cobrirei com o meu poder de modo que as chamas não te farão mal. Tu passarás pelo fogo e nem mesmo o cheiro dele passará sobre ti. Que importa quanto soframos se tivermos graça para suportá-lo? Coloque um crente onde quiser. Se seu mestre lhe der graça, ele está no melhor lugar que pode estar para a segurança. Já ouvi irmãos às vezes dizerem: tal ministro está em grande perigo, sua posição é elevada, sua cabeça será virada. Ah, irmãos, se ele tivesse a guarda de sua própria cabeça, ela teria sido virada há muito tempo. E sua cabeça se virará mesmo se estiver no chão, se você tiver a guarda dela. Mas se Deus colocar um homem tão alto quanto as estrelas, e se o mantiver lá, ele será capaz de cantar: tu tornas meus pés como os da corça, e me colocas em lugares altos. É a graça que temos, não a posição que ocupamos, que é o assunto importante. Se um homem tiver graça suficiente, você pode colocá-lo nos piores antros de pecado e ele será melhor por estar lá. Agora, não pensem que digo o que não sei. Salomão viu hisopos crescerem em paredes e cedros no Líbano. Contudo, eu vi cedros crescerem em paredes e hisopos no Líbano. Vi os menores cristãos nos melhores lugares e os melhores cristãos nas piores posições. Vi, no meio dos antros da prostituição, a graça brilhando em toda a pureza e castidade da mulher encantadora. E no antro do ladrão e do assaltante, Deus se agradou de ter algum santo escolhido que, pela honestidade, integridade e vida santa, poderia ter sido digno de andar em um palácio episcopal ou de adornar o melhor salão evangélico na Inglaterra. Irmãos, não é a posição que é a coisa principal. Os melhores homens podem crescer nos piores lugares, e alguns dos mais humildes crentes podem ser encontrados onde deveria haver os mais valentes. Deixarei este ponto, então, repetindo que, seja qual for a provação de coração
que um homem possa ter que suportar, esta garantia simplesmente atende ao caso. Minha graça é suficiente para ti. E por último, não deveria a garantia de que receberemos graça suficiente nos fazer extremamente felizes? Minha graça é suficiente para ti. Então o quê? Com prazer, portanto, me gloriarei nas minhas fraquezas. Não apenas com prazer, mas com prazer extremo. Nada mais te fará feliz. A graça de Deus vem ao encontro do teu caso. E agora, como deves ser feliz? Pensem na certeza desse fato, que a graça suficiente será nossa. Meus queridos irmãos, não me preocupo em pregar hoje à noite, apenas falo sobre algumas coisas que vocês conhecem e podem testemunhar. Foi assim, não foi, em sua experiência? Se houver um santo aqui que tem uma acusação contra o seu Senhor, que ele fale. Ele poderia muito bem dizer a vocês: tenho sido um deserto para Israel. Qual de vocês eu falhei em socorrer? Quando violei minha promessa, vocês estiveram nas águas, vocês se afogaram, vocês passaram pelo fogo, vocês foram queimados. Que perda vocês já sofreram por suas aflições? Em alguma vez recusei ouvir seu clamor quando me chamaram? Quando foi que, no dia da batalha, não cobri a tua cabeça e te deixei como presa para o destruidor? Minha resposta é: ó Senhor, tu conheces todas as coisas e tu sabes que o testemunho do teu servo é: quando o problema, como uma nuvem sombria, se ajuntou espesso e trovejou alto, ele perto da minha alma sempre esteve. Sua benignidade, ó, quão boa é. E não é esse o seu caso, meu irmão, minha irmã no Senhor? Tenho certeza que é. Bem, então isso deveria te fazer feliz. Minha graça é suficiente para você, diz o Senhor. Sua experiência passada o prova. Alegrem-se, portanto, com prazer, que você tem mais uma oportunidade de testar e experimentar a boa palavra do Senhor. Mais uma vez, a graça de Deus não é suficiente para você em sua emergência atual. Você teve algum problema hoje? Suponho que tenha tido problemas suficientes também, pois nunca encontrei um dia que não tivesse problemas suficientes nele. E basta a cada dia o seu mal. Mas você não teve graça suficiente hoje? Você se sente entorpecido, pesado e sombrio na casa de oração de Deus? Bem, mas há graça disponível. E, portanto, olhando para Ele antes de ir para a cama, você ainda pode ter outro dia para cantar sobre a graça suficiente que foi dada na hora necessária. Ó, mas, você diz, não é agora. Posso confiar em Deus para hoje, mas há nuvens se formando diante de mim e tenho medo de entrar na nuvem. Bem, meu querido amigo, se Ele for fiel a você hoje, acrescente a isso o fato de que Ele foi fiel ontem. Ele não é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e você não deveria se alegrar nele imediatamente? Além disso, pergunte a seu pai e ele lhe dirá: volte-se para os registros da inspiração e eles lhe ensinarão. Os justos foram alguma vez abandonados e quando o Senhor rejeitou os seus escolhidos. Eles certamente estiveram em águas tão profundas quanto você já conheceu. Você ainda não foi levado a perder tudo que tem, a perder cada filho. Ainda não se senta entre as cinzas e se arranha com um caco de telha como fez Jó. Ainda não ao máximo você pode dizer: aqueles que andavam pelas ruas me condenavam. Ainda não bebeste daquela taça e foste batizados com o batismo daquele que disse: meu Deus, por que me abandonaste? Seu caminho foi muito mais áspero e sombrio que o teu. E ainda assim, teu Senhor triunfou, e todo o seu povo, em todas as eras e sob todas as circunstâncias, triunfou nele. Se você pudesse encontrar um filho de Deus que foi deixado, e se você pudesse encontrar um exemplo em que Deus foi infiel a você, então seria justo que você estivesse deprimido de espírito. Mas até então, você deveria estar muito alegre. Lembre-se também, irmãos, que nunca saberíamos o quão suficiente é a graça se não fossem por esses problemas. Portanto, devemos nos alegrar com todas as lições que nos asseguram quão ampla e suficiente é essa graça. Não sei se todos os soldados amam a ideia da guerra, mas há muitos que anseiam por uma campanha. Quantos oficiais de baixa patente já disseram: não há promoção, não há esperança de ascensão, não há honras,
se não tivéssemos que lutar. Se pudéssemos correr para a boca do canhão, haveria alguma esperança de que pudéssemos ganhar uma promoção. Homens recebem poucas medalhas para pendurar em seus peitos se nunca conheceram o cheiro de pólvora. Os dias bravos, como chamam os homens de Nelson e Trafalgar, já passaram e agradecemos a Deus por isso, mas ainda não esperamos ver bravos veteranos dessa época, como aqueles que ainda podem ser encontrados em nossos hospitais, os vestígios de nossas antigas campanhas. Não, irmãos, devemos ter provações se quisermos progredir. Jovens não se tornam aspirantes a oficiais apenas indo para a escola em Greenwich e escalando o mastro em terra firme. Eles devem ir para o mar e estar no convés na tempestade. E se quisermos estar entre os valentes, devemos ficar lado a lado com o rei Davi. Devemos descer ao poço para matar o leão ou levantar a lança contra os 800, como fez Adino. Conflitos trazem experiência. Experiência traz aquele crescimento em graça que não pode ser alcançado por nenhum outro meio. Além disso, irmãos, como a graça de Deus pode ser vista pelos outros homens no mundo, exceto por meio de nossas provações? A graça é dada para nos manter longe do pecado, o que é uma grande bênção. Mas para que serve a graça, exceto no momento em que a provação vem? Certamente a graça, que não se sustenta na hora da tentação ou aflição, é um tipo muito espúrio de graça e seria melhor nos livrarmos dela, se a tivermos. Quando o filho de uma mulher piedosa morre, o marido incrédulo vê a fé da mãe. Quando o navio afunda e se perde no mar, o comerciante ímpio entende a resignação de seu companheiro humano. Quando as dores se mostram em nosso corpo e a morte horrenda aparece à vista, as pessoas veem a paciência do cristão moribundo. Nossas fraquezas se tornam o veludo negro sobre o qual o diamante do amor de Deus brilha ainda mais intensamente. Abrigado em Deus posso sofrer. Abrigado em Deus posso ser objeto de vergonha e desprezo, pois dessa maneira Deus será glorificado. Isso será o espanto de muitos, e para o louvor de sua própria graça, que algo tão insignificante e desprezível foi feito um instrumento para realizar o seu propósito. Não direi mais nada, exceto para recomendar esta garantia a vocês e pedir que a levem para casa e a coloquem em sua língua. Será como uma bolacha feita com mel. Tenha o cuidado de tê-la como seu café da manhã, amanhã de manhã, e que seja sua refeição diária constante. Viva nela. Minha graça é suficiente para ti. Deixe a palavra ti chegar ao seu coração, como se Deus a estivesse dirigindo a você e como se Ele nunca a tivesse dirigido a ninguém antes. Há alguns de vocês para quem um texto não se aplica, exceto sob esta luz. Você tem muitos pecados, mas se confiar em Cristo, sua graça é suficiente para você. Você esteve de cabeça para baixo no esgoto do pecado, mas o poder de seu sangue é suficiente para torná-lo branco. E mesmo que você tenha se tornado um príncipe e mestre nas regiões do mal, a graça de Cristo é suficiente para te lavar e tornar mais branco que a neve soprada. Que o Senhor acrescente a sua bênção a essas observações titubeantes e fracas por causa da minha saúde. Pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Antes do sermão, Spurgeon fez uma breve exposição de Romanos 3, 9 a 27 e 5, 6 a 11 e 8, de 1 a 32. Romanos capítulo 3, versículo 9. E então, somos melhores do que eles? O primeiro capítulo da Epístola aos Romanos contém um relato tão horrível dos costumes dos gentios, os pagãos da época de Paulo, que é um dos capítulos mais dolorosos da Escritura para ler. Não faz muito tempo, um de nossos missionários na China foi atacado quanto à Bíblia precisamente por esse motivo. Um dos homens instruídos disse a ele: essa sua Bíblia não pode ser tão antiga quanto você diz que é, pois é bem claro que o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos deve ter sido escrito por alguém que esteve na China e que viu os hábitos e maneiras das pessoas aqui. Tão precisa é a influência do Espírito Santo, que conhecia muito bem quais eram e ainda são as maneiras, costumes e vícios secretos dos pagãos. Mas os judeus diziam: mas essa é uma descrição dos gentios. Então Paulo responde: e então, somos melhores do que eles?
E no versículo 9 e 10, de modo nenhum, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, ele seleciona passagens de diferentes partes das Escrituras para mostrar como o homem é por natureza. Do 11 ao 18, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víboras está debaixo dos seus lábios, e sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Estas são todas as citações das Escrituras do Antigo Testamento, dos próprios salmistas e profetas deles, dos quais Paulo cita para os judeus, para que pudessem ver qual era sua própria característica por natureza. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei foi dada aos judeus e as descrições que ela dá devem ser descrições dos judeus. Portanto, diz Paulo, assim como as bocas dos gentios já foram fechadas pelas descrições de seus vícios, vocês também, o povo favorecido de Deus, têm suas bocas fechadas pelas descrições de vocês mesmos, retiradas de seus próprios profetas. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, seja judeu ou gentio, será justificada diante dele, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, desde que o homem está perdido, desde que o homem é culpado, a justiça de Deus, sem a lei, se manifestou, sendo testificada pela lei e pelos profetas. Sim, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar, digo, a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Se a salvação é concedida aos culpados, e se todos são culpados, se ninguém pode reivindicar isenção, e ainda assim a salvação é concedida livremente, então o que? Bem, a salvação deve ser puramente pela graça de Deus. Então, que a graça tenha toda a honra. Onde está logo a jactância? Exclui-se. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei das obras, às vezes, alimenta a jactância, pois o homem se regozija e se gloria pelo que fez, mas a lei das obras deve parar nossa jactância, porque somos culpados aos olhos de Deus. A lei da fé fecha a nossa boca porque estamos sob obrigação para com Deus e não ousamos nos gloriar, vendo que não temos nada de bom além do que recebemos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que sentença maravilhosa é essa? Não, Cristo morreu pelos santos? Não, Cristo morreu por homens justos, mas quando estávamos ainda fracos, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. 7-9. Pois apenas por um justo alguém morreria, mas talvez alguém ousasse morrer por um bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que argumento este é para a segurança final dos crentes? Se Cristo morreu por nós quando éramos inimigos, certamente ele nos dará agora que ele morreu por nós e nos fez seus amigos, seu súdito reconciliado. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há um argumento triplo aqui. Éramos inimigos, mas Deus nos abençoou mesmo assim. Então ele não nos abençoará ainda mais agora que estamos reconciliados com ele? Quando éramos inimigos,
ele nos reconciliou consigo mesmo. Tendo feito isso, ele não nos salvará certamente? Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais seremos salvos pela vida de Jesus ressuscitado e glorificado, que tem poder onipotente e irresistível. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que Paulo escreve agora, pois ele está declarando uma verdade fundamentada em argumentos sólidos. Agora, pois, neste exato dia, neste exato momento, nenhuma condenação, nenhuma de qualquer tipo, nenhuma que permanecerá no tribunal da consciência ou no tribunal do rei acima. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossos antepassados costumavam ler este versículo como: agora, pois, nenhuma condenação. Um dos mártires, ao ser levado diante de um bispo papista, o bispo lhe disse: morrendo em tua heresia, tu serás condenado. Isso eu nunca serei, respondeu o bom homem. Porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele capturou o próprio espírito do texto, pois não há nada que possa condenar o homem que está em Cristo Jesus. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este é o sinal distintivo de alguém em Cristo Jesus. Ele não deixa a carne governá-lo, mas o Espírito. A natureza espiritual veio à tona, e a carne deve ir para o segundo plano. O Espírito do Deus vivo entrou nele e se tornou a força mestra de sua vida. Ele anda não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E nada mais pode fazer isso. Todo homem, por natureza, está sob escravidão ao que Paulo descreve como a lei do pecado e da morte. Há uma lei em nossa natureza tão poderosa que mesmo quando queremos fazer o bem, o mal está presente conosco. E não podemos escapar dessa lei, exceto introduzindo outra, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O Dr. Chalmers tem um sermão notável sobre o poder expulsivo de uma nova afeição. E é essa nova afeição por Cristo que é o acompanhamento da nova vida em Cristo, que expulsa as antigas forças que costumavam nos manter sob escravidão ao pecado e à morte. Versos 3 e 4. Pois o que a lei não podia fazer, porque era fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei nunca tornou ninguém santo e nunca o fará. A lei diz a um homem: isso é o que você deve fazer, e você será condenado se não fizer. Isso é absolutamente verdadeiro, mas a lei não fornece poder para nos capacitar a fazer isso. Ela diz ao homem coxo: você deve andar, e ao homem cego: você deve ver, mas não os capacita a andar ou a ver. Pelo contrário, nossa natureza é tal que quando a lei emite seus comandos, há uma tendência em nós imediatamente de desobedecê-los. Há alguns pecados que nunca teríamos pensado em cometer se não tivéssemos sido ordenados a não cometê-los. De modo que a lei, não por causa da sua própria natureza, mas por causa da maldade da nossa natureza, é fraca e ineficaz para produzir a justiça. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, viveu e morreu por nós que somos seu povo e afastou o nosso pecado. Agora o amamos. Agora, sendo libertados de toda a condenação, amamos aquele que nos libertou, e esta se torna a força pela qual somos inclinados à santidade e levados cada vez mais em um curso, não apenas de moralidade, mas de santidade diante de Deus. Que sistema abençoado é este, que salva o pecador do amor ao pecado, liberta o homem de pecar, lhe dá uma nova natureza e coloca um espírito correto dentro dele. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A carne cuida da carne. O homem, que é todo corpo, só se preocupa com o corpo. O homem cuja mente está sujeita ao seu corpo se preocupa com as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, das coisas do Espírito. Onde o Espírito Santo é supremo, onde o mundo espiritual se tornou predominante no coração e na vida. Lá os homens vivem para algo mais nobre do que a trindade do homem mundano.
o que comeremos, o que beberemos e com o que nos vestiremos. A vida carnal só é adequada a uma besta, ou um pássaro, ou um inseto. Mas quando o homem se preocupa com seu espírito imortal e vive para coisas divinas e espirituais, ele alcançou a vida, que é verdadeiramente vida. Versos 6 e 7. Porque o pendor da carne é morte, mas o pendor do espírito é vida e paz. Porquanto o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que estão sob sua condenação e poder, não podem agradar a Deus. Mas vocês não estão na carne, e sim no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. E se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Assim, embora Cristo habite em um homem, ele não deve considerar que estará livre do sofrimento, da dor e da doença, pois o corpo ainda não ressuscitou dos mortos e ainda não sente o efeito completo da regeneração. A alma ressuscitou dos mortos pela regeneração e, portanto, é vida por causa da justiça. E o corpo, em tempo oportuno, também compartilhará do poder do Espírito de Cristo. O dia se aproxima quando seremos libertos da escravidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 11:12. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão, pois a carne está destinada à morte. Mas se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, vocês viverão. 14-21. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão que os leva novamente ao medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória futura. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22 e 23. Sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto até agora. E não apenas ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. 24-32. Pois fomos salvos na esperança. Mas uma esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já pode ver? Mas se esperamos por aquilo que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que ele predestinou, a esses também chamou. E aqueles que ele chamou, a esses também justificou. E aqueles que ele justificou, a esses também glorificou. Que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de forma gratuita todas as coisas? Venha se cansado estás, e eu descanso da
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha